Oi, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, tá bom? O nosso papinho de hoje talvez seja o mais sério do que eu vou ter com vocês, que eu tive até agora com vocês, porque assim, dentro das minhas pesquisas, tá? Eu não sei se vocês sabem, eu sou neuropsicopedagoga também. Fiz psicologia da educação também, que eu achei que agrega bastante com a educação. Não sou psicóloga, logo avisando. Mas assim, não obstante, a gente se depara, a gente que está na área da educação, os pais, né, enfim, com um leque muito grande de crianças autistas, graças a Deus, né? A neurociência voltou, teve esse olharzinho para as crianças, né, atípicas e fez com que nós da educação tivéssemos acesso a informações que ficavam apenas na parte clínica, psicológica, né? Da psicologia, da psiquiatria, enfim. Isso veio para a área da educação. Na nossa prática, o que que acontece? Quem é coordenador aqui sabe disso e às vezes até mesmo alguns pais questionam, que acham que a criança é um pouco diferente, tem alguma coisa estranha com aquela criança. E é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro ponto, gente, nem tudo é autismo, pelo amor de Deus, tá? Às vezes os pais quando vêm com esses questionamentos para mim, e às vezes o pai já taxa, diz logo, professora, eu não sei, a gente está investigando se tem autismo e tal, tal, tal. E infelizmente tem muitos profissionais que infelizmente a criança não tem transtorno nenhum e estão diagnosticando as crianças como sendo autistas. Depois a criança descobre que foi tratada como autista o tempo inteiro e era só um TDAH, era um TDA, era um probleminha comportamental, enfim. É muito sério. É muito sério a questão de se passar um diagnóstico para uma criança. Eu, particularmente, eu não gosto, certo? Mesmo porque os autistas, eles são lindos, são maravilhosos e precisam ser respeitados no mundinho deles, na forma deles. Bom, dentro das minhas pesquisas, sabe o que eu descobri? Que nós temos mais um transtorno que também é bem parecido com o autismo. Chama-se transtorno do afeto reativo, ou TAR. Para quem nunca ouviu falar, tá certo? Nas minhas pesquisas, vou pesquisando comportamento de criança e tal, 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 e me veio esse que me chamou a atenção. Sabe aquela criança que fica ali quietinha, bem característico do autismo. Fica ali quietinha, no mundinho dele, que a gente costuma falar isso no mundinho deles, né? Ali quietinha, a pessoa chega, ela meio que fica arredia, tá triste, a gente tenta se aproximar, quer um carinho, e a criança tá lá, não, e se desregula. É, não é que ela se isole, mas ela tem medo, como se fosse um medo dessa aproximação com terceiros, principalmente quando são adultos. Então a gente vai entender, eu fiz até umas anotações porque eu quero ser bem sucinta com vocês, tá certo? Crianças que evitam acesso, muitas vezes elas estão se protegendo de feridas antigas. Que feridas antigas são essas? Lógico que nem tudo deve ser generalizado, certo? Mas são aquelas crianças, e a gente vivencia muito hoje, né? Quem tem escola, quem é gestor, esses pais que ficam se mudando, tipo, vou dar um exemplo aqui, aleatório, tá? Pelo amor de Deus, não se sintam culpados. Esses pais das forças, vou dar um exemplo aqui, Marinha, né? A Marinha, ela vive, os pais vivem se mudando. E as crianças, elas se apegam por onde elas passam, tá certo? Elas se apegam, ela tem uma referência, se sentem acolhidas naquele lugar e de repente elas têm que mudar ou
essa rotatividade de cuidadores dessa criança, tá bom? Ou até mesmo os pais que não dão aquela assistência que deveria dar, que ele chega lá, papai, um abraço, eu te amo. Meu pai fala, agora não, filho, fica aí. Peraí, papai vou resolver um problema, mamãe vai resolver um problema. Então, isso traz feridas para as crianças e pode sim desenvolver esse transtorno, né? É caracterizado como transtorno do afeto reativo. O nome já disse tudo, então ela vai ter uma reação, o afeto dela já não é uma coisa espontânea. Então, precisa ter com essa criança paciência, vínculo e suporte. Tem tratamento? Tem. Psicoterapia e muito amor. Tá certo? Psicoterapia e muito amor. E quando vínculos com o cuidador não se forma, tá certo? Não se forma, isso é bem presente nessas crianças, então por isso que às vezes elas ficam arredias. O que pode causar, certo? Negligência emocional, falta de resposta às necessidades, mudança de babá, isso pode causar, a criança tá lá, se apega com aquela babá, que é a referência dela, papai e mamãe vive longe, vive trabalhando, quem tá lá é a babá, então aquela mudança com as babás, né, por algum motivo, de mudar de estado, mudar de cidade, ou até mesmo logística, a babá casou, foi morar, enfim, essa rotatividade de babás que às vezes é quem substitui, né, quem está mais presente na vida da criança, ou até mesmo nas escolas, que a rotatividade de professor é grande, então isso é muito sério. Como se comporta essas crianças? Ela evita o contato, não busca consolo quando está triste, não busca, ela não responde ao carinho, ela não se entrega, tá certo? Ela distrata, não responde de forma alguma. Você tá lá, meu amor, vem cá, ela tá, não, sai daqui, entendeu? Então ela não responde, isso deve ser respeitado. Respeitado esse tempinho dessa criança, buscar um psicólogo, um coordenador, chama a família, quando vocês observarem esse tipo de comportamento nas crianças, chamar a família para saber como é aquele histórico, tentar alinhar com o professor para ele não ser invasivo com aquela criança, mas ele ouvir. Uma hora ou outra, a criança sempre, se ela sentir confiança no professor, ela vai desabafar e ela vai dizer, ah, tia, mas sabe o que acontece? É que as pessoas não gostam de mim, né? Primeira coisa que eles dizem, todo mundo que eu gosto vai embora. Então, com certeza, em algum momento, essa criança vai aprender. E ele internaliza de que gostar de alguém machuca. É doloroso gostar de alguém ou que alguém goste dele. Então, ele aprendeu com as feridas do passado, das experiências dele, ou dela, que gostar machuca, se aproximar machuca. Então, é um sistema de defesa, digamos assim, que seja um sistema de defesa. Então, vínculos estáveis, a família tem que se preocupar com isso. Não pode ser, então, ter aquele olharzinho de estar mais próximo à criança, esse vínculo tem que ser estável. Então, quando ele for para uma escola, sempre que houver mudança de professor, isso ser muito bem trabalhado com ele. Olha, a professora ama você, explicar para a criança, porque tem escola que simplesmente o professor vai embora e diz assim, ah, a professora ficou doente, foi embora, quando ela melhorar ela volta, e ela não volta, a criança entende, você tem que falar a verdade, sempre a verdade para a criança. Se ela não volta, não volta. Olha, a professora está passando por algum processo, precisou sair da escola, mas não se preocupe, a outra professora vai amar você tanto quanto ela. E essa criança, ela tem que ser cuidada. Esses vínculos, eles devem ser fortalecidos e deve sim ter todo um acompanhamento psicoterapêutico com essa criança e muito carinho, muito afeto
e elas perceberem que gostar não machuca. Buscar nas memórias o que causou aquele sentimento dessa criança e ter muito cuidado com diagnósticos que a gente taxa nas nossas crianças. Quantas vezes mães me procuraram, mãe, ó, de autismo, essa criança não tem nada. Ai, mas você vai ver que ele tem alguns comportamentos, gente, comorbidades. Foi-se o tempo que é autista, olhou no olho, ai meu Deus, é autista. Andou de ponta de pé, é autista. Eu tinha uma aluna que as professoras chegavam para mim e falavam assim: Lucrécia, fulano acho que tem autismo. Eu digo, quem? Fulano. Eu disse, não, nem vem com essa. Por que ela tem autismo? Porque você viu como ela faz birra, como ela fica quando alguém desobedece, ela não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que ela anda de ponta de pé e olha os comportamentos. Eu digo, vou chamar a mãe dela para conversar. E eu tive uma abertura com essa mãe, eu disse, olha, fulaninha é da birrenta. Então se jogava no chão, fazia aquele show. Então a gente tem que ter, minha gente, professores, coordenadores e os pais também, que às vezes levam essas questões para a escola, que acham que a criança tem autismo. Tem pais até que quer. Você acredita que tem pais, quando fala assim, recebe um diagnóstico, tem os que entram em luto. Vocês sabem disso. Todo mundo aqui do adulto sabe disso. Tem pais que entram em luto profundo quando recebe o diagnóstico de autismo. Gente, mas por incrível que pareça, tem pais que eu fico assim, a boca aberta, eu sei que a criança não tem nada de autismo e que tem outras questões envolvidas para além do autismo. Parece que o pai saiu do consultório médico com um troféu. Acreditem, um troféu. Parece que ganhou um troféu. Meu filho é autista. Enche a boca e diz, meu filho é autista. Não sei o porquê, se é para maquiar algum sentimento que está ali dentro. Não que as crianças autistas, volto a dizer, não que as crianças autistas sejam um problema na sociedade, mas não deixa de ser um transtorno. É a mesma coisa de você dizer, eu machuquei aqui, cortou, você tá com alguma coisa diferente dos outros. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado tanto pro lado diagnóstico, sem ser verídico, sem ser verdadeiro, pra gente não estar taxando as crianças, vamos respeitar os autistas. Eles merecem todo o respeito, eles têm lá o diagnóstico deles, é uma particularidade deles, autismo não é doença, é um transtorno comportamental que, tratado da forma que deve ser, ele convive em sociedade. Todo mundo aqui conhece pessoas com autismo e sabe que ele convive em sociedade como toda e qualquer criança. Tá bom? Então vamos ter cuidado, vamos pesquisar sobre o TAR, que a sigla é TAR, transtorno do afeto reativo, transtorno do afeto reativo. Então pesquisa aí, coordenador, passa dever de casa para os teus professores, para que eles pesquisem um pouquinho sobre o TAR, tá bom? E para a gente evitar essa ruma de diagnósticos que a gente dá, simplesmente porque a criança, ela às vezes está ali pedindo socorro, ela está ali com uma angustiazinha no coraçãozinho dela e precisa ser acolhida. E isso deve ser o quê? Como todas as crianças, tanto típicas como atípicas, carinho, afeto, dedicação, pesquisa, aprimoramento nas nossas práticas, enfim. Desculpa, o vídeo foi grande, mas é porque o assunto é novo e eu também vou pesquisar mais ainda sobre o tema, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.